lugares. Então Jesus diz: ouvi-me e entendei. E aí explica o que ele quer dizer, o que ele está dizendo, preste atenção. Ele afirma o seguinte: nada há, preste atenção, é isso aqui que é o cerne da questão. Você está prestando atenção? Tente entender, pelo amor de Deus. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Por exemplo, o café está fora de mim. Aí tem gente que diz: não, eu não bebo café, porque café é um excitante. Café é excitante? Excitante é a raiva, meu filho. Excitante é o ódio. Excitante é a inveja. Excitante é a ira. Excitante é a maldade, que não consegue ficar quieta. Excitante é a competição. Excitante é a ansiedade, que te coloca num estado de ambição incontrolável para atingir coisas que disseram a você que toda pessoa bem-sucedida precisa atingir e alcançar. Mas você prefere colocar a culpa no mosquito enquanto engole o camelo e diz que o problema é o café. Tem denominações inteiras por aí que não tomam café. Que é proibido beber uma coca. Que é proibido tomar uma cerveja. Que é proibido tomar um cálice de vinho. São tão idiotados que chegam a dizer que lá em Caná da Galileia, em João 2, quando Jesus transformou água em vinho, não foi vinho que embriagasse. Era suquinho de uva, uma espécie de suquita, de fantaúva que Jesus fez no casamento. De tão patéticos que eles são. Aí nem leem o fato de que a continuidade do Novo Testamento, por exemplo, Paulo, escrevendo aos de Corinto, diz o seguinte: na ceia do Senhor, na festa do ágape que vocês promovem aí, uma vez por mês, entre vocês há quem passe fome, ao passo que tem gente que bebe tanto vinho que fica embriagado e de porre na ceia do Senhor. Ele está falando de suquita? Ou está falando de vinho? O judeu não bebia suquinho de uva, ele bebia vinho. Ou como Paulo diz a Timóteo: toma um pouco de suquita, Timóteo, por causa das tuas frequentes enfermidades. Não. Ele diz: bebe também um pouco de vinho, porque essas águas do caminho, da estrada, nem todas são potáveis. Por isso é que você está cheio de H. pylori, de problemas no estômago. O vinho é um pouco melhor do que a maioria das águas encontradas nas nossas jornadas peregrinas, diz Paulo a Timóteo. Mas a doutrina dos anciãos é essa: se você beber, você se contamina todinho. É um negócio nojento, de tão emburrecido, de tão adoecido, de tão acéfalo que é. Mas vocês se submetem a isso tudo porque não conhecem o Evangelho, não conhecem o Salmo 104, que diz que Deus deu ao homem a graça de desenvolver, por exemplo, o vinho, porque o vinho lhe traz alegria ao coração, tanto quanto o azeite lhe unge a cabeça e lhe dá brilho na face, e tantas outras coisas. Meu Deus, o que a Escritura propõe, o que Jesus propõe, o que o Evangelho propõe, o que o Novo Testamento propõe é moderação, equilíbrio, temperança. É fazer todas as coisas com equilíbrio e sem escândalo. E o escândalo não tem a ver com a idiotice de alguém que foi doutrinado por um monte de acéfalos e que ficam com
escandalizamentos até quando você bebe um copo de água do guti-guti com pressa. Se escandalizam com tudo, não é em relação a proteger esses que ficaram doentes de religião, não. Eu devo evitar o escândalo real, verdadeiro, daquilo que de fato faz o indivíduo tropeçar na vida e o coloca num lugar de abismamento, de práticas anti-vida, anti-saúde, insalubres para o ser, para a mente, para a alma, para o espírito. É isso que o Evangelho ensina. O que passa disso é mentira dos anciãos de vocês. Mentira, vocês estão entendendo? E vocês vivem bebendo, comendo, se alimentando de mentira o tempo todo. Nada há fora do homem, fora de mim, que entrando em mim possa me contaminar. Nem um peixe, nem um porco. E olha que eu já comi de tudo. Você pode deixar de comer, como alguns amigos meus vegetarianos ou veganos pararam de comer por uma escolha. Agora, não é porque vocês ficarão mais puros, mais limpos, mais agradáveis a Deus. Porque nos evangelhos, Jesus ilustra festas com bezerros cevados, com churrascadas sendo feitas, banquetes com vinhos, comidas e bebidas, com carnes em abundância, tanto quanto ele usa o peixe. Não se tem nenhuma alusão a uma galetada, mas a churrascada e a peixada, o Evangelho está cheio disso aqui. Tanto quanto está cheio de fruta e de qualquer outra coisa, porque tudo que Deus criou é bom. Portanto, não há nada que vindo de fora me contamine. Eu, por exemplo, já comi cobra, já comi jacaré várias vezes. Na presença e no meio dos índios iscarianas, dos autóctones lá da fronteira do Amazonas com Pará, foram totalmente destruídos nos últimos 47 anos. Eles, de um estado de pureza quase primitiva, se tornaram, como eu soube há 2 anos atrás, seres totalmente corrompidos pela nossa sociedade de embriaguez, de drogas, de prostituição. Que dor que me deu, porque eles eram a pureza em pessoa e eu fiquei 15 dias entre eles, lindos dias, nos quais eu comi macaco coatá, que era o prato principal com o qual eles quiseram me honrar, e eu dei graças a Deus e comi o primata. Me senti mal? Não. Nem na digestão, no trato gastrointestinal, nem na alma, nem no espírito, nem na mente, nem em dimensão nenhuma minha, porque nada pode me contaminar. Nada. Jesus chega ao extremo de dizer, até se beberdes veneno, inconscientemente, achando que é outra coisa, com gratidão a Deus no coração, e com a alma e o espírito cheios de fé, numa ação de identificação com quem vocês pensavam que estavam sendo bons para com vocês, embora talvez não. Mas Jesus diz em Marcos 16, quanto a isso não se preocupem, porque nada lhes acontecerá. Nada. Porque não há nada que vindo de fora, que penetrando o homem tenha qualquer poder cerimonial, religioso, ou de qualquer outra natureza vibratória, magnética, de me contaminar o espírito. Preste atenção, há comidas que fazem mal ao meu corpo. Eu sei disso. Eu tenho as artérias entupidas, artérias coronárias, muitas delas oclusas, porque eu passei a vida comendo tudo que me davam em todos os lugares sem fazer acepção de nada. Chegou a um ponto, depois de uma idade, que eu tinha um preço a pagar, do ponto de vista da ingestão físico-orgânica. Mas do ponto de vista espiritual, nada me fez mal, como vocês veem
Eu estou maravilhoso em Cristo Jesus até o dia de hoje e estarei cada dia melhor em nome de Jesus, porque não tem nada que me possa contaminar, e Jesus dá razão. Porque aquilo que vem de fora não entra no coração. E o homem aqui designado por Jesus, o ser humano ou a mulher, na linguagem de Jesus ele chama de homem de maneira genérica, homem, mulher, qualquer humano. Não há nada que vindo de fora possa contaminar o ser humano, o homem, porque não lhe entra no coração. Porque não lhe entra no coração. Aí quando ele entrou em casa, depois de ter falado isso para a multidão, esperando que todos os que tivessem ouvido, tivessem também entendido, quando ele entrou em casa vieram os discípulos. Aí o verso 17 nos diz que os discípulos chegaram, entrando na casa, vieram e interrogaram a Jesus acerca do que Jesus dissera, porque tinham achado que era uma parábola, quando era muito menos parábola e era muito mais assertividade objetiva e imediata para ser compreendida do jeito que Jesus dissera e falara e expusera. Aí vieram e perguntaram a Jesus: escuta, qual é o significado daquilo que tu disseste a todo mundo lá fora? Fala pra gente aqui, porque eu acho que a gente não entendeu direito. Claro que não entenderam. Anos depois, lá em Atos, no capítulo 10, a gente vê Pedro na casa de Simão, o curtidor, sendo preparado pelo Espírito Santo sem que ele próprio, Pedro, soubesse, que um anjo do Senhor tinha aparecido a Cornélio, um importante oficial romano na Cesareia Marítima, e que era piedoso e buscava a Deus e dava esmolas aos pobres e atendia aos necessitados com toda a compaixão e solidariedade, e Deus dele se agradara e manifestara um anjo diante dele, um ser de outra dimensão, que dissera a ele: Cornélio, manda aqui em linha reta até Jope, alguns quilômetros de distância, buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está na casa de um outro homem chamado Simão o Curtidor. E o coração dele está sendo preparado para que ele venha até aqui e conte a ti todas as palavras de vida que te importa saber, para que tu entendas melhor e pratiques melhor, com melhor consciência e com mais lucidez, tudo aquilo que natural e espontaneamente tu já vens fazendo. Faz isso, Cornélio. Aí, então, enquanto Pedro estava lá, esperando que lhe fizessem um almoço, jejuando no alpendre da casa, ele teve uma visão de um lençol que baixava, cheio de todos os animais que a lei de Moisés dizia que era para ninguém que fosse temente a Deus e que quisesse andar naquela dieta kosher de Moisés, comesse. Ninguém. A saber, répteis de todos os tipos, cobras, lagartos, lagartixas, todos os répteis que rastejam pela face da terra, também os crustáceos, os porcos, os mamíferos considerados impuros pela lei de Moisés. Baixa aquele lençol cheio de proibições, de tudo que não podia entrar pela boca santarada dos dietéticos kosher, conforme a lei de Moisés. Aí vem aquele lençol e aquela voz dos céus dizendo: Pedro, mata e come. Aí Pedro diz: de maneira nenhuma, Senhor, porque nessa boquinha que Papai do céu santificou jamais entrou qualquer coisa comum ou imunda. E 3 vezes esse diálogo se repete com as objeções de Pedro. Quando então batem na porta os homens que vieram da parte do centurião Cornélio, perguntam por Pedro. Pedro desce e ouve o recado que o anjo tinha dado aquela mensagem para que Pedro fosse até lá
Aí Pedro, então, só então, muito depois desse dia que Pedro entende a visão. Olha como o retardo cristão pode ser chocante, porque ele ouviu de Jesus mesmo, da boca de Jesus, essas palavras. Mas tempos depois ele ainda está brigando com a cultura, com a lei de Moisés, com a dieta kosher, como não como, e querendo agradar também alguns presbíteros, judeus e judaizantes que tinham vindo de Jerusalém, estavam com ele na casa de Simão, curtidor de olho grande. Pedro tinha um problema enorme com a opinião dos religiosos judaicos a respeito dele. Enorme. Outra vez a gente, quando lê Gálatas, no capítulo 2, vê Paulo dando uma atropelada violenta, pessoalmente, em Pedro e Barnabé, seu primo. Porque estavam lá comendo de tudo que os gentios comiam, junto com Paulo. E por tudo dando graças a Deus, sabendo que não é o que vem de fora o que contamina, e sim o que é criado e produzido nas entranhas do coração. Portanto, não é o que entra pela boca, é o que procede do ser, da produção da alma, do espírito, da elucubração da mente, carregada de iniquidade, de maldade, de lascívia, de prostituição, de impureza, de promiscuidade, de ira, de ódio, de homicídio, de tudo aquilo que, antes de se materializar do lado de fora, se subjetiviza do lado de dentro. Mas veja, anos depois ainda está Pedro naquela briguinha. Como ou não como? Pedro, mata e come. Eu não, Senhor, eu não, Senhor. E quando chegou na casa de Cornélio, ainda fez um preâmbulo de uma explicação tão desnecessária que Jesus não esperou Pedro pregar. Quando Pedro começou a pregação, ele derramou logo o Espírito Santo sobre Cornélio, sobre toda a sua casa, calou a boca de Pedro, deixou os pagãos falando em língua e profetizando, porque Pedro, anos depois, ainda estava num estado de vacilação. E muitos anos ainda mais depois, com Barnabé e na presença de Paulo, lá na Galácia, estava comendo de tudo, e até que chegaram os judeus de Jerusalém, os presbíteros, judaizantes, aí ficaram observando. Aí quando ofereciam a Pedro um acarajézinho, ele dizia, não, obrigado, eu não como. E Paulo disse, o que é isso, Pedro? Você estava aqui no sarapatel, no acarajé. Eu estava aqui comendo linguiça, carne de porco, estava comendo tudo, achando uma delícia. Agora desceram esses caras presbíteros de Jerusalém e você vem fazer essa média mentirosa e hipócrita. Pelo amor de Deus, Pedro. E você também, Barnabé, que anda comigo de dia e de noite, não aprendeu ainda o significado do Evangelho e da graça de Deus, e como todas as coisas são puras para os puros, e que nós somos justificados não por obras da lei, nem dietas da lei, nem comidas kosher. Nós somos justificados e purificados pela fé em Jesus, que nos valida, nos justifica, nos unge, nos santifica, nos habilita para vivermos com toda a liberdade na presença de Deus e uns dos outros, porque, como Paulo mesmo disse em Gálatas, no capítulo 5, versos 1 e 2, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não nos deixemos colocar outra vez sob nenhuma forma de jugo, de escravidão. Então vieram eles e perguntaram a Jesus, explica-nos. Assim, vós também não entendeis? Jesus pergunta a eles. E eu digo, não, Jesus, eles não entenderam. Não entenderam. Foi preciso chegar aquele outro homenzinho, cujo nome era Saulo, que significou pequeno, porque ele era baixo. E tu te revelaste a ele do jeito que te revelaste, com aquela luz maravilhosa da criação do mundo, às portas de Damasco, para que esses teus apóstolos aqui fossem se convertendo, tendo em Paulo um escândalo desafiador da graça de Deus todos os dias, porque eles mesmos eram frouxos, covardes, vacilões, praticamente todos eles.
E o processo de crescimento e amadurecimento deles era de uma lentidão extraordinária. Por isso é que depois do povo, quem sabe, ter entendido, eles em casa, no interior, querem fazer uma escolinha dominical para discutir o tema. Aí perguntam a Jesus o que perguntaram. Aí Jesus disse, não é possível, não compreendeis ainda, não entendeis. Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, no corpo, pela boca não pode contaminar, porque não chega ao coração. Chega ao coração, órgão, como gordura, como colesterol, como qualquer outra coisa, mas o coração é um órgão, assim como o fígado, que processa, assim como o pulmão, assim como os rins, assim como o estômago. Eu tenho um estômago, mas o meu estômago não é eu, não sou eu. Eu tenho um coração, mas o meu coração, órgão, não sou eu. Eu tenho um fígado, mas o meu fígado não sou eu. Eu tenho mãos, mas a minha mão, as minhas mãos, não sou eu. Eu sou um espírito que tem um corpo. Mas esse corpo não sou eu. Esse corpo é um casulo, temporário, passageiro, tá velho. Eu estou me vendo aqui na minha imagem no TikTok, por exemplo, eu estou vendo um velho falando ali, com 70 anos de idade. Eu me lembro quando eu tinha uma carinha de 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu me lembro de mim. Me lembro de mim no tempo em que eu não gostava nem de me ver no espelho, entre os meus 32, 33 anos de idade e os 43. Durante 10 anos eu fiquei absolutamente acima do peso, fui para 130 quilos. E eu tinha sido magro a vida inteira, de modo que aquela visão não me correspondia. Eu dizia, meu Deus, como é que eu consegui ficar tão diferente de quem eu sou? E um dia, na Flórida, em Boca Raton, depois de pela dor, pelo sofrimento, em 2 meses e meio, menos de 3 meses, eu vim a cair de 130 quilos para 80 do dia para a noite. E eu ia passando e olhei numa vidraça e vi meu rosto fino, como ele era quando eu treinava jiu-jitsu, quando eu era jovem. Jogava bola e estava na vida, no mundão, andando para lá e para cá. Quando eu olhei, eu me enxerguei, eu falei, meu Deus, eu não fui embora. Eu continuo aí, a minha cara continua aí. Estava coberta por camadas e camadas e camadas e camadas de um monte de coisas que eu não quero nem designar. Os elementos que me fizeram, ao invés de processar, reter e engordar. E depois daquele dia, depois daquela perda de peso, eu continuei a viver, a comer com normalidade, cada vez com mais qualidade. Nunca mais na vida ganhei peso. Eu estou, por exemplo, hoje, com a minha idade, cravado em 70 quilos, não sobe nem desce, é ali o tempo todo. E eu não estou passando fome, só estou me alimentando melhor do que jamais antes. Agora, isso tem a ver com os cuidados com o meu corpo. Meu espírito não é afetado. Quando eu como linguiça, como domingo depois do culto, eu comi uma feijoada. Não, nada afetou o meu espírito. Não é afetado. Se eu jejuo, eu não fico superior. Se eu não jejuo, eu não fico inferior. Se eu me torno vegano, eu não me torno superior espiritualmente. Se eu continuo a comer balanceadamente, incluindo proteína, carne,
Nada disso é demérito para mim. É uma questão de dieta, gosto, adaptabilidade, possibilidade e até mesmo de dinheiro e recurso para comer uma coisa ou comer outra. Não passa disso. Não é questão diante de Deus. Não tem nada a ver com o que algumas denominações fazem impondo, mesmo em nome de Jesus, certas dietas sem as quais o indivíduo se torna impuro, como você sabe perfeitamente que denominações entre nós são desse jeito, idênticas ao judaísmo. Aí vem Jesus e diz, não é possível, vocês não entendem, né? Eu explico, mas vocês não compreendem. E tudo o que de fora entra no ser humano não pode contaminar a ele, porque não entra no coração espírito, no coração mente, no coração alma, no coração ser profundo, não. Fica no âmbito do corpo e não passa disso. Vai para o ventre, onde é processado, e depois do ventre vira cocô, é o que disse Jesus. Uma vez processado no trato gastrointestinal, sai e a gente o deposita solitariamente num lugar escuso, num sanitário, num toalete, ou na antiguidade, como eles que estavam andando ali pelo caminho e não tinha banheiro sanitário em nenhum lugar, faziam um buraquinho no chão, jogavam ali e depois cobriam com terra, como a gente faz até o dia de hoje nos interiores, ou nos acampamentos, ou em qualquer situação um pouco menos confortável e mais primitiva. Normal, meu Deus! É assim que é. Aí vem Jesus e dá esse choque de realidades. Até vocês, que me ouvem todo dia, continuam a ter esses conflitos antigos do esclerosamento das leis de Moisés. E assim dizendo, diz o verso 19, Jesus considerou puros todos os alimentos. Você pode repetir isso aqui comigo? E assim dizendo, Jesus considerou puros todos os alimentos. Você pode pelo menos repetir isso comigo para ver se entra em você? E assim dizendo, considerou Jesus puros todos os alimentos e prosseguiu e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Não é o que entra pela boca, é o que sai da minha boca. E ele não está se referindo a vômito. Ele não está se referindo a refluxo intestinal. Ele não está se referindo a hérnia de esôfago, hérnia esofagiana. Não. Ele está se referindo àquilo que sai de dentro, é o que sai da mente, é o que sai do pensamento, é o que sai da elaboração emocional, da elaboração mental, da elaboração cultural, da elaboração emocional ou desafetivada, implacavelmente inafetiva. É disso e a isso que ele está referindo-se. A iras, a gritarias, a ódios, a inimizades, a porfias, a contendas, a embates, de todas as naturezas, que o que é isso que procede do coração é o vômito do espírito, é disso que ele está falando, é dessa maldade que sai, isso é o que contamina de Jesus. Porque vem de dentro, vem do ser, vem do coração dos seres humanos. E que procedem dele, do coração, dos pensamentos, do ser profundo, é daí que vem os maus desígnios, como a prostituição, que você não precisa se prostituir nem pagar a ninguém. Você que é religioso, especialmente, vive se prostituindo mentalmente. Ai, que delícia, que gostosa, ai, eu faria isso, eu faria aquilo, meu Deus, você acha que eu não sei como é que é a sua mente? É um bordel de tarados. Aí Jesus também sabia que a mente daqueles fariseus e seus acadêmicos escribas legalistas era assim também. Cheio de maus desígnios, maus desejos, prostituição, furto,
desejo de meter a mão, de ficar rico a qualquer preço e de qualquer modo, dizendo que os fins justificam os meios. O que contaminam são os homicídios que vocês não praticam fora, mas que vocês declaram como ódio a partir do engendramento de dentro. Os adultérios que muitas vezes vocês não praticam fora, mas cobiçam gulosamente a mulher, o homem do próximo. Ai, meu Deus, se me desse um mole, em circunstâncias adequadas eu pegava gostoso. É isso aí que sai de ti, do teu coração, da tua mente, é o que te contamina. É o que faz de você um ente radioativo, de radioatividade maligna, como a avareza. A maioria dos que estão entre nós, aprendendo com teologia da prosperidade, com os marsaleses gananciosos dessa vida, só pensam em dinheiro. E quem só pensa em dinheiro não é generoso, é avaro. E quando pratica generosidade é marketing para ganhar mais dinheiro ainda. Tudo é negócio. São ávaros. E mais do que isso, Jesus prossegue dizendo, são maliciosos, o tempo todo estão com engendramentos perversos, tramando alguma coisa onde eles precisam lucrar, ganhar, sobressair. O tempo todo é isso que contamina, porque sai do coração. Como dolo, aquela intenção perversa. Quando ninguém estiver olhando, eu vou enfiar o punhal. Eu vou fazer o mal. Como a lascívia. Faz você quebrar o pescoço em todo que é lugar. Não pode ver uma bundinha bonita, uma cintura escultural, um desenho de peito, seja feminino ou masculino. Ai, meu Deus! Aquela babação lascívia, aquela salivação desejosa que caracteriza a lascívia. A inveja. Jesus disse, a inveja que sai de dentro de vocês. Meu Deus, vocês não conseguem enxergar o mal que a inveja de vocês faz, como vocês vivem competindo um com o outro, querendo saber quem cresceu mais, quem tem mais, quem é mais visto, quem é mais louvado, quem é mais celebrado, quem tem mais fama, visibilização, quem ganha mais dinheiro, quem tem mais diplomação, quem é mais considerado, em relação a quem você morre de inveja maligna. Isso aí é que te prostitui, te arrebenta, te arruína, te contamina a mente, a alma, o coração, as tuas blasfêmias. Quando você fica chamando o próximo pelas piores designações, as mais torpes que você consegue conceber, e você o designa como nada, um zero à esquerda, um coisa nenhuma, cachorro morto, não vale nada, seu desgraçado, tá perdido, vai pro inferno. Você vai falando isso em nome de Deus e você vai virando um poço de lama do inferno no seu próprio coração e não sente nada, né? Não percebe coisa alguma. Não enxerga também outra contaminação diabólica, que é a tua soberba. O apóstolo Paulo diz que é o pecado supremo do diabo, é a soberba. Essa arrogância absoluta que tomou conta de você. Ou a sua loucura, que é o que quer que eu faça, o que quer que eu deseje, o que quer que eu imagine, eu ponho para execução, porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser e os outros que se danem. Jesus chama isso aqui de loucura, tua loucura. Ora, todos esses males, você está me ouvindo? Todos esses males vêm de dentro do ser profundo, do eu profundo. Na linguagem imediata, vem do coração, do lugar desse laboratório de elaborações perversas. E é isso que contamina o ser humano.
Meu Deus, eu não preciso dizer mais nada. Não há essa necessidade. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra chegue a ser tosca de tão explícita, de tão não elaborada, de tão completamente atropelante, de tão chocante, de tão óbvia, ante a qual não há para onde fugir, a menos que alguém deliberadamente queira pular de cabeça na ponta da espada, queira se suicidar no Tártaros, queira matar e perder sua própria alma. Do contrário, não tem como não entender tamanha obviedade. E eu peço que o Espírito Santo gere aquele constrangimento para que eles não apenas ouçam, mas que entendam. E entendam logo e entendam rápido, enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, nem ser alterado, nem ser mudado, nem ser transformado, e que nós sejamos poupados de sermos cobertos pela mortalha das trevas cognitivas. É o que eu te imploro, com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém.